vocês? Dando sequência nas nossas aulas sobre características naturais do território brasileiro, hoje vamos falar sobre a hidrografia, ou seja, o conjunto de corpos d'água que temos no território brasileiro. Rios, mares, lagos, lagoas, lagunas, tudo isso faz parte da hidrografia brasileira. Mas nós vamos dar ênfase às bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica. Você sabe o que isso significa? Muito bem. Bacia hidrográfica são áreas drenadas por um rio principal e os seus afluentes, ou seja, aqueles rios que desagam em outros rios. Olha esta imagem que eu estou colocando na sua tela. Você tem ali um desenho que representa duas bacias hidrográficas. Observe, o território por onde passa um rio principal, que é o maior rio, o rio que está na área mais baixa, e você tem os afluentes, que é aqueles rios menores que desagam no rio principal. As duas bacias hidrográficas que aparecem na imagem, elas estão separadas uma das outras por uma área mais alta do relevo, que a gente chama de interflúvio ou divisor de águas, tá certo? Então, bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e os seus afluentes. No Brasil, nós temos 12 bacias hidrográficas, ou 12 regiões hidrográficas. Porém, 4 delas vão ser consideradas as principais. Observe o mapa na tela. As principais bacias hidrográficas são a Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins-Araguaia, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Paraná, que você pode localizar aí cada uma delas. Mas nós ainda temos os territórios ou regiões hidrográficas do Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia do Parnaíba, a Bacia do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, do Atlântico Sul, do Uruguai e do Paraguai. Cada uma das bacias ou regiões hidrográficas recebe o nome do seu rio principal. Vocês viram aqui que eu citei Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Essas não têm rio principal, são rios que nascem na Serra do Mar e desagam diretamente no Oceano Atlântico. Claro que ali deve ter algum outro afluente, mas não formam um rio principal. Os rios nascem na Serra do Mar e desagam diretamente no Oceano Atlântico. Então vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre cada uma dessas 4 principais bacias. A primeira bacia hidrográfica que vamos falar é a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do território brasileiro. Ela ocupa 45% do nosso território e ela está além do território brasileiro. Além do Brasil, a bacia hidrográfica amazônica, ela também abrange territórios de outros países, como a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela. É a maior bacia hidrográfica do planeta. Olha só, a maior bacia hidrográfica do planeta. E tem um grande potencial hidrelétrico, ou seja, tem muitos rios caudalosos, volumosos, que correm em relevo de planaltos e que por isso formam grandes corredeiras e que geram um grande aproveitamento, um grande potencial hidrelétrico, não aproveitamento, potencial hidrelétrico, ou seja, uma grande capacidade de gerar energia elétrica, tá certo? Mas esses rios da bacia amazônica também são usados para outros fins. Como é a maior bacia hidrográfica do mundo, ali você tem muitos rios, muitas cidades foram construídas à margem desses rios. E os rios são usados como verdadeiras estradas que ligam uma cidade a outra. Então esses rios são bastante utilizados aí para a navegação, para a geração de energia. Agora começa a ser mais explorado, mas isso também gera um problema social. A construção de usinas hidrelétricas alagam áreas da floresta, que pode gerar problemas socioambientais. Esses rios também são muito aproveitados para a atividade da pesca, bastante gente vive dessa atividade da pesca, e recentemente vem chegando uma outra atividade
que, ao meu ver, é uma atividade bastante promissora, que pode gerar bastante recurso financeiro para a região norte e, ao mesmo tempo, preservar a área, que é a atividade da pesca e do turismo. O turismo da pesca nessa região, aproveitando esse potencial hidrográfico da região norte. A segunda bacia que vamos destacar aqui é a bacia do Tocantins-Araguaia. Olha que interessante, essa bacia ela tem dois rios principais, o rio Tocantins e o rio Araguaia. E são rios com características bastante diferentes. O rio Araguaia ele é um rio que drena uma área de planície e que, portanto, ele tem um maior aproveitamento para navegação. Enquanto o rio Tocantins, que corre em áreas de planalto, portanto, forma corredeiras mais volumosas, águas mais rápidas, ele tem já um aproveitamento hidrelétrico maior. É a maior bacia inteiramente brasileira, ou seja, é a maior bacia hidrográfica que drena apenas áreas do território brasileiro. Não é o maior rio brasileiro, é a maior bacia inteiramente brasileira. E a terceira maior em potencial hidrelétrico. Lembrando, a bacia amazônica tem o primeiro maior potencial hidrelétrico, a Tocantins-Araguaia o terceiro maior potencial hidrelétrico. E daqui a pouco a gente fala do segundo. E ela tem também uma grande biodiversidade, ou seja, muitas espécies ligadas, muitas espécies animais e vegetais ligadas a essa bacia hidrográfica. Uma das grandes usinas hidrelétricas que nós podemos destacar dessa bacia hidrográfica é a usina de Tucuruí, que você tem uma foto aí na sua tela agora. A próxima bacia hidrográfica que vamos tratar é a bacia do Rio São Francisco. Essa bacia tem características bastante interessantes. O Rio São Francisco é o maior rio genuinamente brasileiro. Agora o maior rio genuinamente brasileiro. Ele atravessa 5 estados da nação. Ele nasce no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, quase divisa com o estado de São Paulo, e corre em direção norte, passando pelo estado da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então são 5 estados pelo qual passa o Rio São Francisco. E uma outra importância bastante grande é que essa bacia do Rio São Francisco ela abrange a área do semiárido brasileiro. Ou seja, ela atravessa a área de climas mais secos no Brasil, clima semiárido, onde pode ficar meses sem chover. E o Rio São Francisco não seca, o Rio São Francisco é um rio perene, porque as suas nascentes estão em áreas de clima úmido, lá na Serra da Canastra. Então ele é um rio que leva água para uma área onde a escassez hídrica é uma realidade. Porém, muitos afluentes do Rio São Francisco são rios intermitentes ou rios temporários, rios que secam em longos períodos de estiagem, Então ele tem vários afluentes que secam no período de estiagem e que voltam a verter água quando volta a chover. Mas daí fica um longo período sem chover, esses rios voltam a secar novamente. E esse rio São Francisco ele também possui um grande aproveitamento hidrelétrico, embora ele seja também utilizado para navegação, para a pesca, apesar que essas atividades têm ficado cada vez mais comprometidas no Rio São Francisco por conta do assoreamento. O que é o assoreamento? É quando a terra do barranco do rio é transportada para dentro da calha do rio devido à chuva por falta da chamada mata ciliar, que é a vegetação natural às margens do rio. Então, quando você retira a mata ciliar, você desprotege o rio. E aí a chuva pode carregar esses sedimentos, essa terra para dentro do rio, provocando o assoreamento, o entupimento da calha. Dessa forma, os navios não conseguem passar e a atividade pesqueira também fica bastante comprometida. Essa usina hidrelétrica que você vê na foto é a usina de Sobradinho, uma das grandes usinas hidrelétricas construídas na bacia do Rio São Francisco. E a última bacia hidrográfica que vamos tratar aqui é a bacia do Rio Paraná. Olha só, bacia do Rio Paraná, não é a bacia do estado do Paraná, é do Rio Paraná. Embora ela também atravesse a área do estado do Paraná. Essa bacia hidrográfica ela é bastante ampla e ela não é exclusivamente brasileira, ela pega áreas de outros países, como o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia. Ela drena a área de maior concentração populacional no nosso país.
Então ela drena a área da região sul e sudeste, que são as regiões mais populosas do Brasil, né? E as regiões também de maior industrialização. Portanto, é uma área de grande consumo hídrico, né? Que consome bastante água e que consome também bastante energia. A bacia do Rio Paraná é a segunda bacia brasileira em potencial hidrelétrico e a primeira em aproveitamento, ou seja, é a bacia hidrográfica que mais produz energia no nosso país. São diversas usinas hidrelétricas construídas na bacia do Rio Paraná. Inclusive, a maior usina hidrelétrica do Brasil, segunda maior do mundo, que é a Binacional Itaipu. Por que binacional? Porque ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Ela está construída na fronteira entre os dois países. Nessa área drenada pela bacia do Rio Paraná, nós temos aí um grande desenvolvimento agrícola, portanto as águas desse rio também são utilizadas para a irrigação da agricultura, uma área bastante industrializada, então essas águas também servem às indústrias, e uma área bastante povoada, então as águas também servem para o abastecimento das cidades. Muito bem, moçada, ficamos aqui com essa aula sobre a hidrografia do Brasil e nos vemos na próxima aula desta série.